com um menino e uma pedra. Um jovem pastor beduíno chamado Mohammed estava 1947. pastoreando suas ovelhas nas proximidades do Mar Morto, lá nas colinas áridas do deserto da Judéia, chamadas Qumran. Uma das ovelhas se afastou e ele, procurando por essas ovelhas, jogou uma pedra numa das muitas cavernas para ver se assustava o animal. Mas o que ele ouviu foi algo totalmente diferente. Ele ouviu o som de algo quebrando, algo pá. Quando ele entrou na caverna, encontrou jarras de barro seladas e dentro delas rolos de pergaminho rolados e embrulhados em linho, escritos em hebraico. Ao todo, 11 cavernas foram descobertas naquela região. Aquela região, mais uma vez eu digo, chamava Qumran. E dentro delas estavam os manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. O livro de Isaías estava completo, intacto. Estes manuscritos foram escritos pelos essênios, uma comunidade judaica que havia se separado do judaísmo oficial por causa da corrupção do sacerdócio em Jerusalém. Eles foram para o deserto, chamado Qumran, e lá viveram como uma comunidade de copistas, copiando as escrituras, preservando a palavra de Deus. E esconderam tudo nas cavernas antes que os romanos chegassem, por volta do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. 2000 anos depois, um menino com uma pedra encontrou o que eles esconderam. Mas aqui está o que deixou o mundo acadêmico sem palavras. Antes dessa descoberta, o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento que possuíamos era o Códice de Alepo, datado do século X depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 1000 anos depois de Cristo. Já os manuscritos do Mar Morto datam do segundo século antes de Cristo, alguns possivelmente do século III antes de Cristo. Isso significa que há uma diferença de mais de 1000 anos entre os dois conjuntos de manuscritos, ou seja, o Códice de Alepo e os manuscritos do Mar Morto. E quando os estudiosos comparam os textos, linha por linha, palavra por palavra, o que encontraram foi extraordinário. Os textos eram praticamente idênticos. 1000 anos de cópias manuais, sem impressora, sem computador, em condições de perseguição, de exílio, de guerra, e o texto chegou até nós praticamente inalterado. Isso não é uma coincidência, é providência divina. E tem mais um detalhe que me impressiona profundamente. Os teólogos liberais, aqueles que duvidavam da autenticidade de Isaías, argumentavam que certas profecias do livro eram precisas demais e que deveriam ter sido escritas depois dos eventos que descreviam, em especial as profecias sobre o Messias, nos capítulos 52 e 53, que descrevem a morte, a ressurreição de Jesus com uma clareza que parecia impossível para um texto anterior a Cristo. Quando o rolo de Isaías foi encontrado em Qumran e datado com técnicas científicas de carbono 14, a conclusão foi inequívoca. O texto foi escrito pelo menos 100 anos antes do nascimento de Jesus. Alguns textos provavelmente 200 anos antes. Isaías não estava descrevendo o que já tinha acontecido. Ele estava profetizando o que aconteceria. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não apenas confirmou a confiabilidade do texto bíblico, ela destruiu o principal argumento contra a autenticidade das profecias messiânicas. A Bíblia que você tem em casa é essencialmente a mesma que saiu das mãos dos seus autores originais, chamadas de autógrafos. Preservada por escribas que dedicaram a vida a cada livro, confirmada por descobertas arqueológicas que ninguém esperava, resistente a 2 milênios de tentativas de destruição e adulteração. Isso é o livro que você tem em casa. Você lê